Começa agora o Jornal Itanews no ar. O Brasil está reforçando a campanha nacional de enfrentamento ao tráfico de mulheres, que teve início em 2010. Para esta campanha foi reeditado o Passaporte Dicas para Viajar com Segurança, com orientações para que brasileiras e brasileiros não se deixem enganar e envolver por aliciadores. A cartilha, que está sendo distribuída pela Polícia Federal nos aeroportos brasileiros, faz parte das ações da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nesta terça-feira, dia 19, foi divulgado o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, IVJ Violência. O estudo, realizado pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que o estado de São Paulo tem 7 das 10 cidades menos violentas, com mais de 100 mil habitantes no país. Em um total de 283 municípios analisados no ano de 2010, Araraquara, São Carlos, Limeira, Americana, Birigui, Valinhos e São Caetano do Sul ficaram entre os melhores classificados. O índice considera as taxas de violência a que os jovens de 12 a 29 anos de idade estão expostos, como homicídios e mortalidade no trânsito, pobreza, desigualdade socioeconômica, frequência dos jovens nas escolas e o acesso ao mercado de trabalho. O prefeito de Capão Bonito, Júlio Fernando, se reuniu com representantes da Fundação ITESP para definir a data de entrega dos títulos de regularização da Vila Bela Vista. Segundo informações do ITESP, até o final do mês de março, 130 títulos serão entregues naquele bairro. E no segundo semestre, o processo de regularização beneficiará a Vila São Paulo. Continuam até hoje as inscrições para a formação de cadastro de reserva de estágio remunerado voltado a estudantes de nível superior, para exercer atividades relacionadas à sua formação educacional. As reservas abrangem os estudantes das disciplinas de Direito, Administração, de Empresas, Pedagogia, Sistema de Informação, Terapia Ocupacional, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Fonoaudiologia. Os candidatos poderão efetuar a inscrição na Escola de Educação Musical Professor Hugo Belésia. A inscrição será validada mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão doados às entidades assistenciais de Itapeva. Morando em Itapeva há pouco menos de um mês, o pastor Enoque Rodrigo de Oliveira Leite, da Igreja Metodista, tem projetos para a igreja na cidade, que envolve não só os membros do templo, como também a comunidade como um todo. Ele é o primeiro deficiente visual titular de uma igreja e, apesar da sua pouca idade, 29 anos, tem uma bela história de luta, superação, vitória e serve de exemplo para muitas pessoas. E em entrevista ao jornal Itanews no ar, o pastor Enoque falou sobre a proposta de atuação em Itapeva e como foi sua trajetória de vida até aqui. Vale a pena conferir. O pastor Enoque, da Igreja Metodista, que veio para Itapeva há pouco tempo. E eu gostaria de saber primeiro, pastor, de onde que o senhor veio? A cidade de origem é a cidade de Cunha, interior de São Paulo. É uma cidade pequena, né? Ela fica no Vale do Paraíba, perto ali de Taubaté, São José dos Campos. Essa é a minha cidade de origem. Estava há 8 anos em São Bernardo, 5 anos na Universidade Metodista e 3 anos como pastor naquela cidade. E aqui em Itapeva cheguei no dia 28 de janeiro, bem recente mesmo. Não faz nem um mês que o senhor está aqui. Já foi pastor em outras igrejas? Em quais igrejas antes de vir para Itapeva? Há quanto tempo assim o senhor é pastor? Eu sou pastor formado há 3 anos. Antes eu trabalhei como seminarista na zona rural de Cunha. Depois minha primeira nomeação, ainda 1 ano como estagiário, foi na Igreja Metodista do Ruge Ramos, em São Bernardo. Depois 2 anos em Ruge Ramos e num ponto missionário que a gente tinha em Santo André. E agora aqui em Itapeva, que é a primeira igreja como pastor titular.
Qual foi a sua primeira impressão quando chegou em Itapeva? Da cidade e também aqui da igreja. A cidade, eu estou vivendo assim um momento maravilhoso, um encantamento muito grande com a cidade, né? Você sai de uma agitação tão grande como São Paulo, né? A gente acompanha tudo isso. Eu vivi 8 anos em São Paulo, e chega numa cidade tranquila, num clima muito agradável, né? Livre daquela poluição. Então, assim, a minha primeira impressão da cidade foi a melhor possível, foi muito gostoso. E a impressão do povo, tanto da igreja como do povo itapevense, também foi a melhor. Um povo extremamente acolhedor, aquele jeito gostoso que só o interior tem. Então a gente está muito feliz e muito grato a Deus e esperando construir uma história bonita aqui na cidade de Itapeva, como igreja, né? Servir a sociedade, servir a comunidade, essa é a nossa missão aqui em Itapeva. Existe, assim, alguma proposta diferenciada de atuação como pastor aqui em Itapeva? Sim, a Igreja Metodista em si, ela tem uma proposta diferente, né? Nós temos nos nossos documentos o desejo e o ideal de ser uma comunidade família, de a nossa marca do acolhimento, do ensino bíblico, né? Numa época em que se houve tantas... Continua aqui? A pergunta que eu tinha feito, que ele disse que é para mim repetir, é qual a proposta, se existe uma proposta diferenciada para a igreja de Itapeva, né? Isso. Pastor, existe alguma proposta diferenciada para o seu trabalho aqui na igreja em Itapeva? Então, Madalena, respondendo a sua pergunta, a Igreja Metodista em si já tem uma proposta diferenciada, né? Num tempo de tantos problemas com a questão religiosa, a Igreja Metodista ela se propõe a ser uma comunidade família, uma comunidade cuja marca é o acolhimento das pessoas. E o nosso ensino bíblico, a nossa preocupação, o fundador da Igreja Metodista, John Wesley, ele dizia que nós somos um povo que pensa e deixa pensar. Ou seja, a nossa educação é uma educação libertadora. A gente não faz domesticação de pessoas, né? O que se faz o que houve por aí, né? Lavagem cerebral, né? Nós temos uma preocupação de ensinar a Bíblia da forma mais clara possível, de que a pessoa pratique os preceitos bíblicos, né? Jesus disse assim que ninguém amava ele se não amasse o próximo, né? A nossa proposta para Itapeva, e é a proposta da Igreja Metodista, é de um evangelho prático também, que se une à teoria, os ensinamentos de Jesus e coloca ele em prática, porque colocando em prática ele é capaz de mudar a nossa própria vida e capaz de mudar a proposta, aliás, capaz de mudar as pessoas que estão ao nosso redor. Então a proposta para Itapeva é de ser uma igreja família, de ser uma igreja baseada na simplicidade do evangelho. O evangelho é muito simples, né? A gente é que consegue às vezes complicar as coisas, enfim. E a nossa igreja ela tem essa proposta de ser simples, acolhedora e no nosso slogan, né, que diz comunidade missionária a serviço do povo. Nós não estamos aqui em Itapeva para servir-se do povo, mas para servir o povo. Acho que isso faz toda a diferença, né? Com certeza. Pastor, como que é a sua leitura da Bíblia? O senhor tem uma leitura diferenciada, né? Por causa da questão da visão e tal. Como que é? É em braille? Como que o senhor faz esse trabalho? Isso é importante dizer, eu sou deficiente visual, tenho 3% de visão. É praticamente a cegueira total, né? Nesse sentido, Madalena, eu tenho duas formas de leitura. Eu tenho a leitura através do método Braille, né, que com a gente brinca, aí são os famosos pontinhos, e tenho a leitura através do computador. É o computador comum e normal, só que é colocado um programa de voz nele, né, um sintetizador de voz. Hoje eu uso muito mais o computador, tenho acesso a tudo da internet, Facebook, redes sociais, enfim.
Porque o computador é simples, né? O Braille, embora seja muito gostoso, o Braille é caro e volumoso. Para você ter uma ideia, a Bíblia ele tem 38 volumes, são 38 livros. Então eu tenho o Braille, não me desfiz de muita coisa do Braille, mas hoje eu faço leitura de livros, eu gosto muito de ler bons livros, tudo através do computador. A gente escaneia os livros, joga no computador e ele faz a leitura, a gente ouve, né? É muito bom. Bem interessante. Então, a tecnologia veio favorecer esse trabalho. Demais, a gente até brinca com os nossos amigos, né, nas associações que a gente participa, né, a gente brinca assim, ser deficiente visual hoje é muito mais fácil, né, porque no passado você não tinha grandes recursos. A tecnologia hoje nós temos calculadora que fala, relógio que fala, medidor de pressão, diabetes. A tecnologia hoje ela nos favorece muito, muito mesmo. O senhor pode nos falar um pouco assim das atividades da igreja? Quais são, além dos cultos, né, que são realizados, que tem os dias, quais outras atividades a igreja metodista desenvolve aqui em Itapeva? Então, hoje, Madalena, nós estamos fazendo, com a minha chegada para cá, nós nos propusemos a fazer um projeto de ação para a igreja. Então, o primeiro processo, eu como pastor responsável pela igreja, estamos fazendo um estudo sociológico da cidade, quais são as necessidades, quais são os campos de atuação que são favoráveis a nós. E nesse sentido, nós estamos estabelecendo algumas diretrizes de trabalho, né? A Igreja Metodista sempre foi muito forte na sua ação social, desde o começo, né, da fundação da Igreja Metodista. O nosso líder John Wesley, ele dizia que não há evangelho que não seja social, né? Então nós queremos trabalhar com ação social não só no campo do assistencialismo, que em algum momento ele é necessário, mas no campo também de ensinar as pessoas, delas descobrirem em si mesmo a capacidade que elas têm para reescrever a sua história. Então nós estamos fazendo um projeto nessa direção. Nós estamos fazendo projeto para o jovem, né? Nós temos um sonho aí futuro de investir bastante na questão do jovem, que hoje, às vezes por problemas emocionais e outros fatores, acabam enveredando aí pelo mundo das drogas, da bebida. Nós queremos investir também. E um projeto de ensinamento bíblico mesmo, de fortalecimento do conhecimento bíblico. Nós queremos também investir nisso. E é claro, em tempo oportuno, pela igreja ter um pastor com deficiência visual, nós queremos também unir com as associações da cidade no sentido de fazer um trabalho como isso, com essas pessoas, com esse público. A questão também da acessibilidade, né? Nós queremos fazer algumas propostas para o poder público de Itapeva, no sentido de melhorar algumas questões de acessibilidade, né? E a nossa proposta como igreja, a principal delas, né, é a pregação do Evangelho, oferecer o sacramento, que para nós sacramento é o batismo e a Santa Ceia, e culto público, convidando todas as pessoas, orando, atendendo as pessoas também em nosso gabinete pastoral, enfim, participando ativamente da vida da cidade. Quais são os dias de culto? Hoje nós temos culto na terça-feira, o culto de oração, às 19h30 aqui no templo mesmo. Nós temos, na quinta-feira, estamos começando um projeto, né, que a gente chama de Grupo ECO, estudar, compartilhar e orar. É um trabalho muito simples, onde se reúne grupos em casa das pessoas, previamente preparadas, para a pessoa estudar a Bíblia, compartilhar as suas dificuldades, sonhos e lutas e vitórias e orar juntos, né? Então vai acontecer na quinta-feira, nós estamos fazendo um estudo geográfico aí para, na medida do possível, ter uma igreja em um estudo em cada bairro da cidade. E nós temos no domingo a nossa escola bíblica dominical, às 9h30, um espaço de estudo da Palavra de Deus. E no domingo, às 19h30, o nosso culto público, o culto, vamos colocar assim, oficial da igreja. No projeto, nós estamos estudando culto para jovens no sábado
e vem aí uma série de outras coisas que ainda está em andamento, né? Tem alguma atividade assim diferenciada para as crianças? Nós temos, no culto das 19h30 do domingo, nós temos uma escola bíblica exclusiva para as crianças, com ensino na linguagem dela, né, na pedagogia que nos ensina aí a respeitar a faixa etária, né? Nós temos esse culto e temos também 9h30 da manhã esse mesmo trabalho feito para as crianças que vêm da nossa igreja, né? Nós temos toda essa preocupação, porque o pai e mãe às vezes deixam de vir em uma igreja quando não tem um trabalho específico para o seu filho. E aqui eu tenho falado com os professores, inclusive nossos professores são professores também do ensino secular, a rede pública e escola particular de Itapeva. Nós temos conversado com eles assim, não é um espaço para tirar a criança do culto, mas é um espaço para ensinar a criança numa linguagem a seu tempo, né? Nós temos essa preocupação também. O senhor é, na realidade, um exemplo de vida para as pessoas, porque mesmo tendo a sua deficiência, o senhor encontrou as formas para ser um pastor, orientar pessoas e levar a mensagem. Eu gostaria que o senhor fizesse assim, um convite para as pessoas virem até a igreja, uma mensagem de esperança. A minha mensagem de esperança, Madalena, ela passa pela minha própria vida, né? Eu comecei a frequentar uma escola com 11 anos de idade, e aí que eu fiz o processo de alfabetização, né? Depois fui para a escola pública, a vida toda estudei na escola pública, depois me formei, terminei o colegial, me formei em rádio, sou formado em comunicação, né, em rádio pelo Senac, depois fui para uma faculdade que foi a Universidade Metodista de São Bernardo, uma faculdade onde eu tive que aprender muita coisa, né? Eu cheguei em São Paulo com a cara e a coragem. Então, assim, imagina você sair de uma cidade do interior de 22 mil habitantes e ir para São Paulo e para São Bernardo do Campo sem conhecer absolutamente nada e sem ter a visão. Então, eu acho que a minha mensagem para as pessoas é que tudo é possível quando a gente tem fé em Deus e quando a gente entende que pela graça de Deus a gente pode escrever uma nova história da nossa vida. Não pela nossa força, não pela nossa inteligência, não pela nossa capacidade, mas por entender que Deus nos criou para ser feliz, que Deus não criou a gente para ficar tendo pena da gente mesmo, né? Coitadinho de mim. Deus criou você para ser feliz e para escrever uma história de vida que inspire outras pessoas a seguir, né? Então, a minha mensagem é que não há impossível para a pessoa que coloca Deus em primeiro lugar, que segura nas mãos de Deus e que constrói a sua vida baseada em coisas simples, né? Um tempo em que as pessoas buscam tantas coisas para ser feliz, ser feliz é muito simples. Então, queria deixar para todos o convite para você, que Deus pode mudar a sua história de vida, que você pode mudar a sua história de vida. Eu estou aqui hoje como pastor de Itapeva, eu sou o primeiro pastor com deficiência visual titular de uma igreja, né? E isso é muito significativo para mim. E eu sei que eu cheguei até aqui pela graça de Deus, pela bondade de Deus, e temos muito o que fazer, para que outros no dia de amanhã também possam estar contando essa história. Então, o que Deus dá para nós de bênção, Madalena, a gente não pode ficar para a gente mesmo. A gente tem que repartir, né? Esse mundo individualista vai contra os preceitos e os ensinos de Jesus. Então, nesse sentido, eu convido a todos a fazer uma visita para a gente, a conhecer a nossa forma de trabalho, no momento em que a igreja de um modo geral, a igreja brasileira passa por uma crise, né, e tantos escândalos, nós estamos aqui com simplicidade, numa proposta diferente, numa proposta de abençoar a cidade. Então estou esperando o povo de Itapeva para dar um abraço bem gostoso, para tomar aquele cafezinho bom do interior, né? Cafezinho do interior é bom demais da conta, aquele bolinho de fubá. Estamos esperando você na nossa igreja e estamos à disposição do povo, viu, Madalena? Eu reforço o que eu disse, não estamos aqui para servir-se do povo, estamos aqui para servir o povo, né? E isso é muito importante. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Itapeva
promoveu reunião e encaminhou projetos que serão discutidos e votados na sessão desta quinta-feira, dia 21 às 20 horas. Em alguns projetos, os relatores pediram prazos para estudar a matéria e em outros foram solicitadas informações ao Executivo. Em relação ao projeto do vereador Gé, que dispõe sobre normas para a realização da festa de aniversário de Itapeva, FAI, a comissão debaterá o assunto com diversos segmentos da comunidade em sua próxima reunião na segunda-feira, 25, às 14 horas. Devem participar representantes da Associação Comercial, Sim Comércio, Sim Comerciários e Associação de Bares, Restaurantes e similares. A Comissão de Economia, Fiscalização e Execução Orçamentária da Câmara realizará no dia 27 de fevereiro, quarta-feira, uma audiência pública para que o Executivo Municipal faça a demonstração do cumprimento das metas do terceiro quadrimestre do exercício de 2012. A audiência será às 20 horas no plenário da Câmara Municipal. As metas do terceiro quadrimestre de 2012, bem como de todo o exercício anterior, serão apresentadas pelo Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Finanças. Todos estão convidados a participar. Encerramos aqui mais uma edição do Jornal Ita News no ar. E se Deus quiser, amanhã estaremos de volta com mais informações. Até lá!